Muito bem, está no ar o programa História da Minha Cidade, dentro do programa Bom Dia Piratininga. Ele já está a postos. Professor Francisco Artem, bom dia. Tudo bem, bom dia, boa tarde e boa noite. Pois é. Soninha, nós estamos nas redes sociais, na Rede Piratininga, Instagram, Facebook, estamos na Connect TV, estamos no aplicativo da Piratininga com som e imagens e estamos na nossa querida AM 970. Nos aplicativos e páginas, estamos no ar a qualquer momento. Basta nos acionar, né? E no YouTube também, né? Tem sido publicado algumas histórias nossas no YouTube, ok? Bom, Sônia, nós precisamos encerrar a nossa história da Revolução de 32, né? O pessoal tem feito perguntas, também vamos deixar à disposição aí, se você tiver alguma curiosidade a mais, porque não dá para contar a história toda, né? Porque tem muita gente que um assunto gosta do assunto, outros nem tanto, né? Então vamos falar um geral. Correto. Do que foi 32 em São João. Então nós já vimos o movimento, nós já vimos o geral, o que significava 32, nós vimos a agitação em São João da Boa Vista, nós já vimos aqui a figura marcante, mostramos, exibimos no documentário da Maria Esguaçábia, né? Cobramos um reconhecimento a ela, que continua lá no cemitério de São João da Boa Vista, num túmulo comum, precisa trazê-la, colocá-la ali na frente, ali junto com os demais homenageados, né? Então nós precisamos reverenciar e relembrar a memória da Maria Esguaçábia. Já fizemos essa cobrança e já explicamos também que a coluna de São João da Boa Vista foi chamada de coluna invicta pelo soldado de então, que escreveu um livro chamado Coluna Invicta, Herbert Levi. Também falamos do Cajuca, pai do Leivinha, nosso jornalista aí atuante ainda hoje, que escreveu também um livro sobre a Revolução de 32 de São João, de tal modo que fornece assim um amplo documentário, um amplo histórico desses momentos tão marcantes da vida da cidade. Já falamos também que o movimento dura em São João da Boa Vista 3 meses, né? Que no dia 12 de setembro é que encerrou aí a Revolução. Foi quando assumimos, São Paulo assumiu que havia sido derrotado mesmo e finda a Revolução. Aí vieram as consequências, né? Falamos da perseguição a Maria Esguaçábia, falamos que ela perdeu o cargo de professora e a vida toda foi ser inspetora de aluna, mas que nunca se arrependeu de ter defendido a sua cidade. Sempre, até já velhinha, quando consultada, né? Desculpe. Ela sempre dizia que tinha muito orgulho de ter feito o que fez e que faria tudo novamente, né? São João da Boa Vista, veio uma pergunta. E as batalhas? Bom, nós já falamos de uma delas, que foi a batalha, a primeira batalha, que foi em Águas da Prata, na trincheira ali de Águas da Prata. Já demos detalhes desses dias intensos, os tiroteios, a Brigada Amaral, temida Brigada Amaral do governo federal, né? E que a tropa aqui da nossa região resistiu fortemente. Teve uma morte só apenas ali, soldado aqui da tropa paulista, né? E em São João não teve batalha. São João foi invadida 2 vezes pela tropa federal. E essa foi uma pergunta que nos fizeram. Em São João, quais as batalhas que nós tivemos mais forte? Aqui, onde hoje se fala São João, nós não tivemos nenhuma batalha, embora a cidade tenha sido invadida 2 vezes. Batalha ferozes em Águas da Prata e a mais feroz de todas em São Sebastião da Grama, já quase no final da Revolução de 32. E por que São João, que era o centro grande, não teve nenhuma batalha? Pelo seguinte, Sônia, a primeira vez que os federais invadiram a cidade, foi um episódio bastante conturbado aqui na história, porque a tropa que aqui estava, o general, os comandantes aqui dos paulistas, haviam recebido uma ordem que era para evacuar, que não era para resistir. E eles evacuaram. Foram até Venda Branca, sabe Venda Branca? Sim. Ali entre Casa Branca e... Foram lá e ficaram as tropas paulistas lá, deixaram São João abandonada. Então, quando São João amanheceu já o quartel-general, que era no grupo escolar Joaquim José, né, na atual escola Joaquim José, abandonado pelos paulistas, por ordens superiores, e a tropa lá,
cantonadas ali na Venda Branca. E os mineiros chegaram, destituíram o prefeito, assumiram a prefeitura de São João e começaram a comandar. Tá certo? Mas aconteceu um fato interessante lá na Venda Branca. Nós vamos, inclusive, depois mostrar aí alguma foto para o pessoal da rede, para o pessoal da Connect TV. Os soldados não se conformavam. Mas por que nós vamos recuar se nós estamos ganhando, se nós estamos resistindo? Então, eles começam uma rebelião. Nesse momento, chega e já começam a achar que havia traição, que havia sido de propósito a ordem para abandonar, que é algum inimigo, e até hoje os relatos a gente encontra eles dizendo categoricamente esse comando está esquisito, porque havia muito infiltrados também. Inclusive, se der tempo a gente vai contar um dia também uma história, inclusive um comandante aí depois que esteve aqui em São João e ele confessou que ele era da tropa federal mesmo, ele era um espião infiltrado, e que inclusive ele teria sido acusado de ter cometido um assassinato. Matou um soldado aqui de São João da Boa Vista, no campo de Espírito Santo do Pinhal. E motivo torpe, disputa de namoradas. Né? Ele assassinou mesmo o cara, levou para fazer uma inspeção, era um comandado dele, e o deixou agonizando no meio lá de um local ermo, e ele foi morte trágica. Foi devorado pelos bichos. Foi uma coisa horrível. Uma hora a gente conta se houver interesse, e também estamos à disposição dos nossos seguidores, ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. Se quiser saber mais detalhes, eu fico à disposição, porque é um assunto que eu gosto de falar. Sim. Né? E acho importante que mais pessoas saibam. Eu acho que as escolas deviam falar mais, mas enfim. Né? Então nós temos esse fato aí marcante desse assassinato. Né? Sangue frio nas costas, e deixou o rapaz agonizando, devorado pelos animais. No outro dia foi encontrado já, né, praticamente sem vida, né? Bom, ele era um dos traidores. Então começou assim, suspeita de que havia traidores, certo? Entre as nossas tropas, e que essa ordem para recuar já fosse de algum traidor, para facilitar a invasão das tropas federais. E eles vieram, entraram para São João da Boa Vista, foram avançando, e a tropa paulista ficou centrada ali na Venda Branca. Daí começou o murmurinho, a revolta dos soldados, e foi nesse momento que chegou Romão Gomes. Romão Gomes, um soldado que até hoje é admirado, respeitado, dá o nome ao presídio, né? Sim. Romão Gomes é um presídio em São Paulo, especial para prisão de militares. Sim. Então ele é um dos símbolos aí da antiga Força Pública, atual Polícia Militar. E era um comandante, um líder nato. E quando ele chega lá, vem essa reação e eles falam, não, vamos reagir. E aconteceu um fato, que nós vamos mostrar as fotos também que nós recuperamos, muito interessante lá na Venda Branca. Lembrando que na Venda Branca já está Maria Guaçábia. Ela entrou numa noite anterior, quando as tropas já tinham recebido ordem para evacuar, para abandonar as trincheiras. Foi aonde ela segue as tropas, segue o irmão, e a primeira noite dela é da Venda Branca. Lá na Venda Branca, sob o comando do Romão Gomes, então eles resolvem reagir. E começam a reagir e tiveram sorte. Para você ter uma ideia, Sônia, lá na Venda Branca eles derrubaram um avião da Força Federal. Você fala assim, mas um avião não é nada assim. Mas o governo federal tinha 5 aviões. Então derrubou 1/5 da nossa aeronáutica. Tá certo? E foi o único avião abatido durante todo esse movimento. Nenhum outro ponto onde teve a Revolução de 32, eles conseguiram esse feito de derrubar um avião. Então, nossa tropa acabou com 1/5 da força da aeronáutica brasileira, aí, digamos assim, porque era a tropa do governo federal. E aí eles se empolgaram, e a Maria Guaçábia já assume a liderança. Então o que eles fazem, Sônia? Eles voltam para a região para recuperar as cidades que não haviam sido invadidas, mas onde as tropas nossas evacuaram, deixaram, e os federais entraram. Aí nós temos um combate, veja bem, estão na Venda Branca, quem conhece a região sabe a distância para Vargem Grande do Sul. Então lá eles falam assim, Vargem Grande já dominaram a Vargem, então o governo federal está lá, as tropas federais. Então as nossas tropas daqui partem para um conflito em Vargem Grande. Lá o conflito foi violento,
porque foi um conflito na cidade. Esses conflitos davam-se na zona rural. Sim. Tá certo? É onde a possibilidade de bala perdida, onde é mais fácil o combate. Na parte urbana, um combate violento. Porque junto com os civis, juntos, é casa por casa. Moradores. Tem civil, eles se escondem, eles ficam nas casas. Então, o combate em Vargem Grande também foi um combate violento. As tropas daqui, vamos dizer assim, as tropas do sanjonense, com os voluntários de fora, estão cansados, porque eles andaram a noite toda. A Maris Guaçaba faz um testemunho falando aí de como foi difícil. Imagina, foram em Venda Branca, derrubaram um avião, recuperaram o terreno, agora vão para cima de Vargem Grande, foram Vargem Grande, uma noite, chegaram na madrugada começou o combate. Você imagina o susto do povo de Vargem Grande. Nossa, também, né? Imagino. Eles ficaram escondidinhos lá em casa, porque era tiroteio para todo lado. Se saísse, ia levar um tiro para a cabeça. Né? E foi casa por casa. E venceram, por isso que é a coluna invicta. Os federais se refugiaram. Para onde? Pouca gente sabe, ninguém sabe disso, é incrível. Para o bairro do Pedregulho. Foi onde, eu vou me corrigir aqui, teve outro combate em São João, que foi um combate violento também. Né? Lá no bairro do Pedregulho, aqui no nosso bairro do Pedregulho, entre São João e Vargem, novo combate, violento esse combate. E aí acontece mais um fato heróico da nossa Maris Guaçaba. Foi nesse momento que eu contei aquela história, lá no bairro do Pedregulho. Ela e mais 2, 3, olha a coragem deles. Consegue render eles se arrastam até a trincheira deles e conseguem entrar, eles não percebem. E a sorte dela, pôs o fuzil na cabeça do comandante da tropa lá. Então, ele não teve outra maneira, os soldados que se renderam. Sim. Né? E fuzil nas costas dele, caminhou com ele, andando do bairro do Pedregulho até São João da Boa Vista. Estrada velha, a gente não tinha estrada nova ainda, não. Né? Olha, nós vamos ao intervalo então, daqui a pouquinho a gente retorna para contar o que aconteceu, porque aí eles vieram em direção a São João da Boa Vista, aonde o governo federal estava aqui. As tropas estavam todas alojadas, tinham derrubado o prefeito, já tomaram conta da cidade. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho a gente conta depois dos intervalos. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. A história da nossa cidade,
Revolução de 32, momento marcante para São João da Boa Vista. Tá curioso para saber como é que foi a recuperação de São João, Sônia? Tô curiosa de ver esse livro maravilhoso aí, essa capa. Vou falar sobre eles, que é uma relíquia que eu ganhei do filho do Herbert Levi. Me deu esse livro, uma preciosidade. Vou mostrar daqui a pouquinho para os amigos da rede e da Connect TV. Ô Sônia, acontece que depois de ter derrubado um avião, depois de ter ganho uma batalha numa madrugada, rua por rua, de Vargem Grande do Sul, a fama da coluna de São João da Boa Vista chegou para a minerada, para o governo, para as tropas federal. E eles passaram a ter medo, né? Da tropa aqui de São João, digamos assim. Sabia, e chegou a notícia antes, olha, acabou de prender o nosso comandante lá no Pedregulho. Ele tá vindo, uma mulher prendeu esse cara. Eles estão vindo a pé, vai invadir São João. O que o governo, o que as tropas federais fizeram? Deram no pé, fugiram, né? Saíram às pressas, abandonaram a cidade. Então, quando os soldados nossos chegaram prontos para brigar por São João, já não havia mais soldados do governo federal aqui. Eles fugiram lá, deixaram Joaquim José abandonado, fugiram, e assim nós recuperamos a cidade. Então, veja, 2 vezes a cidade foi invadida, essa foi a primeira vez, e as 2 vezes a tropa foi rechaçada. A segunda foi a última, porque aí quando nós perdemos a Revolução no estado de São Paulo, e aí restou entregar o comando mesmo, né? Mas nós também nesse trabalho aqui recuperamos algumas fotos para os nossos amigos, para guardar para a história, para que essa história não se perca, né? Nós recuperamos várias fotos dessa época, né? E nós vamos narrá-las para os amigos da M970, mostrar algumas, tem várias outras, né, que a gente poderia aqui mostrar, mas vamos mostrar algumas que ilustram essa história que nós estamos contando. Essa é a capa do livro Cruzes Paulistas, que eu ganhei do Herbert Levi Filho. Aqui nesse livro, que depois nós vamos mostrar, tem toda a história de todos os mortos. Se você quiser, alguém quiser pesquisar, todos os mortos está aqui. Essa foto é na rua Saldanha Marinho. Foi esse momento final, quando a tropa nossa chega, sobe porque eles entraram pela Estrada Velha da Vargem, tá? Então eles sobem a Saldanha Marinho, eles sobem a Ratcliffe, entra lá no Pratinha, passa ali pela pracinha, tá certo? E sobem pela Saldanha Marinha. Ali é a Maria Esgoçada. Olha como ela era alta, bonita, elegante. Ela acabou de... Ela tá sem dormir faz 3 dias aí. Olha. Tá certo? Tá ela carregando a bandeira paulista, olha lá. Olha o orgulho dela carregando a bandeira paulista. Ela tá na frente da tropa. E já dá para ver que o povo correu todo pra rua, foi lá saudar. Foi um momento, a narrativa deles aqui foi uma coisa delirante. O povo foi pra rua mesmo saudar os soldados que retomavam assim o comando de São João da Boa Vista. Aqui ela, né? Sim. Posando aí para uma foto, Maria Esgoçábia, a nossa professorinha, que é a nossa heroína de 32. E aqui ela no combate lá no Pedregulho, olha lá. Armas em punhos com os soldados, ela é logo a primeira. Aqui ela já havia sido descoberta que era uma mulher e foi incorporada pelo Romão Gomes, que acabou cedendo. Era uma coisa impossível, improvável eles deixarem uma mulher. Mas o Romão Gomes era tão inteligente que ele percebeu, fez uma grande sacada. Ele falou assim, vamos deixar a Maria Esgoçábia aqui, né? Se ela for embora, não tem problema, uma mulher é normal que ela deserdasse. Agora, se ela ficar, os soldados não vão ter coragem de deserdar. Foi o que ele falou textualmente, e foi o que aconteceu. Ninguém mais deserdou os soldados, e todos eles, e deu um novo ânimo aí para a tropa. Nós recuperamos várias fotos de trincheira, como essa aqui também no bairro do Pedregulho, né? Também a Maria Esgoçábia novamente, aí a mesma foto que nós recuperamos. Vamos ver outras fotos aí, Alexandre, né? Então nós estamos narrando aqui para os amigos da Piratininga as fotos que nós conseguimos recuperar, né? Daqui dessa história de 32. Lembrando que a Estação de Águas da Prata era onde chegavam a maioria dos nossos soldados voluntários,
vindo de São Paulo, alistados lá no Clube Paulistano, era elite, viu? Os soldados que combateram aqui eram os mocinhos ricos do nosso estado de São Paulo. Exemplo do Herbert Levi, família de judeus, né, conhecido. Esse senhor é o Cajuca que nós estamos mostrando, pai do Leivinha, que escreveu um livro sobre 1932. Bom, estas algumas fotos. Eu tenho a foto também aí, Alexandre, dos destroços do avião que caiu em Venda Branca. Se não localizar, não tem problema, amanhã a gente traz as fotos. Mas foi importante, porque eles puseram os destroços do avião. Quando eles abateram esse avião, morreu o piloto, né? Nós tivemos 2 mortes ali, do piloto e também do maquinista de São Paulo. Ele estava ali tinha a linha férrea, né, na Venda Branca. E chegou a tropa e ele se descuidou, deixou aberto, deram um tiro na cabeça dele. Foi a primeira perda, o trem ficou desgovernado lá, né? Nós não localizamos essa foto ainda, mas não tem problema, a gente traz aqui, depois mostra uma foto histórica dos destroços aí do avião e a gente traz. E eu deixo mostrar esse livro aqui agora, Alexandre. Mostrar esse livro, Cruzes Paulistas. Aqui você tem um relato, eu separei o relato de todos os mortos relacionados à nossa região. São vários mortos que nós tivemos. Pode deixar, Alexandre, não tem problema não, né? São vários mortos que nós tivemos aqui em 32. Tem a história de todos eles. Olha que preciosidade. Olha que preciosidade. Então você tem quais que eram voluntários, quais que eram do Exército, enfim, todos os mortos, né, que tenham alguma relação com São João da Boa Vista ou que morreram aqui na nossa cidade e a forma com que eles morreram. Tá certo? É um livro, como eu disse, do Herbert Levi, é um livro raro. Aqui está, aí, ó, olha aí, os amigos da Rede e da Connect TV. Esses, os destroços do avião. Porque aí eles começaram a exibir, puseram num caminhão. Não sobrou nada. Sobrou nada, puseram os cacos do avião lá, né, que eles destruíram. E eles passaram a exibir isso, era uma forma de dar ânimo para a tropa, né? Isso daí já é em Casa Branca. E foi a primeira cidade, obviamente, que eles exibiram aí os destroços. E é, sem dúvida, um grande feito, porque como é que pode derrubar, né, um avião desse, né? Bom, aqui está o livro então agora, vamos mostrar esse livro, que é um livro bastante histórico, olha que coisa linda, né? Cruzes Paulista, conta a história de todos os mortos. Até estamos buscando recursos, né? Quem sabe a gente consiga imprimir um novo livro contando a história desse pessoal, né? Ah, legal. Porque são histórias interessantes. Eu vou abrir aleatoriamente aqui uma história para conhecer um desses mortos aqui. Vamos, tem vários, né? Eu quero falar depois também, se tempo houver, sobre aqueles 3 que estão sepultados aqui em São João. Lembra, não foram só os 3, certo? Os 3 eram que as famílias puderam pagar, enfim, famílias conhecidas, tal. Então, por isso que eles estão lá. Mas todos eles estão, vários outros mortos, como vocês podem perceber aqui, ó, aqui tudo eu anotei, os mortos que nós tivemos aqui na região de São João da Boa Vista. Peguei aqui José Augusto Lobo. Ele era voluntário, não era soldado, né? E quando instalou o movimento revolucionário encabeçado por São Paulo, José Augusto Lobo encontrava-se em Poços de Caldas. Desde o primeiro instante, seu desejo foi retornar ao seu estado natal, São Paulo, a fim de combater pelo ideal que orientava o movimento. Toda espécie de tropeço impunha-se a sua saída de Minas Gerais. Seu esforço e sua coragem, principalmente seu civismo, foram mais fortes que todas as dificuldades. E José Augusto Lobo conseguiu, enfim, vencer todas as linhas para se incorporar à coluna Romão Gomes. Desde então, sua atuação foi admirável. Não escolheu posições, não escolheu missões. Para tudo, o comando encontrava um soldado em passo à frente. Era o José Augusto Lobo. Assim combateu até o fim. Ao final da luta, no entanto, morreu em um acidente. Quando da retirada das nossas tropas, José Augusto Lobo vinha no estribo de um caminhão
quando, cuspido ao chão, feriu-se gravemente. Transportado para São Paulo, não resistiu aos seus ferimentos, falecendo 2 dias depois, né? Ele era de Espírito Santo do Pinhal, nasceu no dia 1 de outubro de 1902 e era casado e deixou 3 filhos menores. Olha que preciosidade essas informações. Nossa. Tem a história do menininho aqui, de Poços de Caldas. Menininho porque tinha 16 anos, moleque. Embora ele era mineiro e de Poços, ele era apaixonado pela Revolução e combatia 32. Ele veio a pé. 16 anos. Imagina que a molecada fez isso hoje, hein? Imagina. 16 anos de idade, ele saiu, veio, se alistou aqui, passou pelas tropas federais, ignorou. Aliás, é uma das características que a gente tem que falar aqui. São João e Poços eram muito ligadas. Os 2 prefeitos se visitavam muito, e o povo de Poços gostava muito do povo de São João, e de São João também, até porque de São João muitos palacetes que hoje lá estão em Poços, um dia a gente pode falar sobre isso, foram construídos por sanjoanenses. Então, quando veio a Revolução e Minas teve que lutar contra São Paulo, os Poços Caldenses não gostaram nem um pouco disso. Olha. Essa brigada Amaral era uma brigada de Pernambuco, não tinha mineiro lá. Não tinha Poços Caldenses lá. E quando chegaram os primeiros prisioneiros, sabe, eles ficaram onde quando você entra na Assis Figueiredo, tem aquele antigo mercado municipal, ali era a cadeia. Então eles prenderam os sanjoanenses lá. As mulheres de Poços de Caldas, o povo de Poços de Caldas, levava bolo, comida para os sanjoanenses que lá estavam presos. História bonita também, de amor entre as 2 cidades. E essas tropas aí que vieram, que dominaram São João, que cometeram um monte de atrocidades, nenhuma delas era mineiro. Tá certo? Certinho. Deu para fazer um resuminho legal? Perfeito. Tá bom, vou esperar a interatividade das pessoas, se gostaram da história, se tiverem outras curiosidades. Tem muito mais, vocês imaginam, pelo tamanho desse livro e de tantos outros, quantas histórias a gente tem para contar aqui. Mas temos outros assuntos. Se vocês tiverem algum interesse, alguma pergunta, estamos à disposição. Sônia, minha querida, paro por aqui. Desejo a você uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Para você também. E a gente volta amanhã. Se Deus quiser. Com Histórias da Minha Cidade. E eu, às 8 da manhã. Tá feito pela AM 970. Rede Piratininga. Tá bom. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre.